Bom dia, nós vamos dar início então às apresentações do livro Extensão ou Comunicação. O nosso grupo ele é composto por eu, Jéssica, a Gabriele Pimentel e a Cauane. Nós vamos falar sobre aproximação semântica ao termo extensão. Bom, logo de cara, gente, já existe uma preocupação, que é a preocupação de impor, submeter, essa palavra a uma análise crítica. Por quê? Porque essa palavra, a palavra extensão, no ponto de vista semântico, ela possui um sentido base e um sentido contextual. Ou seja, em várias situações e contextos, ela possui um significado, um sentido específico. Ela sofre alterações, né? E aí, nós trazemos aqui alguns exemplos para vocês. Como este escritório tem 3 metros de extensão. Nesse caso, extensão é o que, gente? Extensão é uma dimensão, é um tamanho, tá? E aí, a extensão do termo extensão foi um dos temas analisados nas semanas de estudos. Bom, a segunda vez que extensão é citado, não está querendo se referir nada mais, nada menos do que a ela mesma como palavra. Então, ali é real extensão, a palavra extensão. Já na primeira vez que está sendo citada, quer dizer uma variedade, entendeu? A amplitude de uma coisa, a complexibilidade, vamos dizer assim. Então, se nós fôssemos mudar aqui para algo mais simples, menos confuso, nós mudaríamos para a variedade do termo extensão foi um dos temas analisados na semana de estudos, certo? Por último, exemplos de Pedro. Pedro é agrônomo e trabalha em extensão. Nesse caso, a extensão de Pedro é a extensão que nós estudamos, o objeto do nosso estudo. E aí, nesse caso, a ação de estender em sua regência sintática de verbo transitivo relativo de dupla complementação. Ou seja, quem estende está estendendo alguma coisa ou alguém. Quem estende, no caso assim, de estender alguma coisa, tem quem receba. Então, quando se estende alguma coisa, tem quem recebe essa coisa, certo? Prosseguindo. Voltando lá para o exemplo, de Pedro é agrônomo e trabalha em extensão. O sentido aí de agrônomo faz com que nós entendamos o quê? Que o atributo agrícola, no termo da extensão. Então, significa que profissionalmente, Pedro, ele exerce uma ação que se dá na realidade agrária, certo? Então, Pedro, ele tem a ação do extensionista. E aí, essa ação não existiria se não fosse a ação humana, a ação de Pedro, tá? E os extensionistas, eles jamais poderiam pensar, falar que a extensão, ela executa o ato de estender. Por quê? Porque perderia total o sentido das afirmações de extensão. Porque quem busca a extensão busca o conhecimento e as técnicas do extensionista, entendeu? Não busca que o extensionista vá lá e estenda suas mãos. Ele faça, certo? E faça acontecer. E como se fosse algo natural, vamos dizer assim. Então, em um caso de, vamos dizer aí que em uma zona de reforma agrária, está acontecendo uma erosão, e aí tem uma produtividade que está sendo prejudicada. A produtividade de uma produção está sendo prejudicada. A ação extensionista, ela vai se dirigir à área que está sendo prejudicada e ao produtor, ao camponês, certo? Ele não vai diretamente ir lá e mexer com o fenômeno que no caso é a erosão, tá? Ele não vai desconsiderar a presença dos agricultores, dos produtores, e nem vai desconsiderar o que está acontecendo. Então, a ação de extensão, ela se dá ao domínio do humano e não do natural, certo? Então, nós podemos dizer que a extensão dos conhecimentos e de técnicas se faz aos homens para que eles possam transformar, melhorar essa questão. E aí, gente, o conceito de extensão, ele não tem sentido no ponto de vista humanista e não de um humano abstrato, mas concreto e científico. Olá, eu sou a aluna Cauane Vitória e eu vou dar continuação ao assunto da aproximação semântica ao termo de extensão. Os estudos modernos de semânticas receberam uma contribuição importante de Trier, que é uma obra de Verpierre.
Saussure havia sublinhado a dimensão estrutural das línguas. Para ele, as línguas não podem ser entendidas senão como sistema, e é porque são sistemas que se desenvolvem nelas uma solidariedade indiscutível entre seus termos, em cada unidade linguística. Isso significa, por outro lado, que a compreensão da significação desses termos só é possível enquanto se acham dinamicamente presentes na estrutura. Assim, Saussure abre caminhos altamente significativos para toda a investigação semântica e linguística posterior. Trier retoma, de certa maneira, os passos de Saussure e desenvolve seu conceito de campos linguísticos, em que as palavras se encontram em relação estrutural de dependência umas com as outras, ou seja, elas têm ligação. As palavras formam dessa maneira, diz Pierre, analisando a concepção dos campos linguísticos de Trier. Um campo linguístico que abarca um campo conceitual e expressa uma visão do mundo, que permite reconstruir. Ainda que o conceito de campo linguístico de Trier constitua, disse ainda Geraud, a grande revolução de semântica moderna, vem sofrendo críticas e superações de outras línguas. Todos, contudo, baseados na dimensão estrutural da língua observada por Saussure, interessa-nos, na análise sumária que estamos fazendo, a concepção de campos associativos de Bell, discípulo de Saussure. Segundo este autor, dentro de uma unidade estrutural linguística se estabelecem relações associativas que se vão desdobrando entre os campos significativos de vários termos. Fazendo uma análise, a extensão pode ser associada à transmissão, sujeito ativo, o que se estende, conteúdo, que é escolhido por quem estende, recipiente do conteúdo, entrega de algo que é levado por um sujeito que se encontra atrás do muro, aqueles que se encontram além do muro, fora do mundo, daí que eles falam que é atividade extramundo. Pode ser a messianismo, da parte de quem se estende, superioridade do conteúdo de quem entrega, inferioridade dos que recebe e mecanicismo na ação de quem se estende. E a invasão cultural também. Extensão e invasão cultural parece-nos, entretanto, que a ação extensionista envolve qualquer que seja o setor em que se realize a necessidade que sentem aqueles que fazem ir até a outra parte do mundo, considerado inferior para sua maneira normalizá-la, para que fazê-la mais ou menos semelhante ao mundo. A extensão é educativa e, por isso, a reflexão crítica incide o conceito de extensão sobre o seu campo associativo de significação. O conceito de extensão não corresponde a um que fazer educativo libertador. Com isso, não queremos negar ao agrônomo que atua nesse setor o direito de ser um educador educando com os camponeses educados e educadores. Pelo contrário, precisamente porque estamos convencidos de que esta é o seu dever, de que a sua tarefa é educar e educar-se, e não podemos aceitar que seu trabalho seja rotulado por um conceito que o nega. Pode-se dizer também que isso é um purismo linguístico, incapaz de afetar a essência do mesmo que fazer extensionista, além de desconhecer o que podemos chamar de força operacional dos conceitos. Quando alguém faz essa afirmação, insiste em não querer reconhecer a conotação real do termo extensão. É esta força operacional dos conceitos que fazem explicar que alguns extensionistas, ainda quando definem a extensão como um que fazer educativo, não se encontram em condições ao afirmar persuadir as populações e aceitar nossa propaganda e aplicar essas possibilidades. Refere-se às possibilidades técnicas e econômicas. É uma tarefa das mais difíceis, e essa tarefa é justamente a do extensionistas, que deve manter contato permanente com as populações rurais. A nós não nos é possível persuadir e aceitarmos a persuasão para a aceitação da propaganda como uma ação educativa. Não vemos como se possa conciliar a persuasão para a aceitação da propaganda como educação, que só é verdadeira quando encarna a busca permanente que fazem os homens uns com os outros no mundo em que eles estão
de seu ser mais. Persuadir, no texto citado, assim como propaganda, são termos que aparecem conciliados com a conotação fundamental que, de um ponto de vista semântico, encontramos no termo extensão e, por isso, conciliáveis com o termo educação está como prática da liberdade. Aos camponeses não temos que persuadi-los para que aceitem a propaganda que qualquer que seja o seu conteúdo comercial, ideológico ou técnico, é sempre domesticadora. Persuadir implica, no fundo, no sujeito que persuade, desta forma ou daquela forma, e num objeto sobre o qual incide a ação de persuadir. Neste caso, o sujeito é o extensionista e o objeto são os camponeses. O objeto de uma persuasão que os fará ainda mais objetos daquela propaganda. Nem os camponeses nem ninguém se persuade ou se submete à força mítica da propaganda, quando se tem uma opção libertadora. E neste caso, os homens se lhes problematiza a sua situação concreta, objetiva, real, para que, captando-a criticamente, atuem também criticamente sobre ela. Este sim é o trabalho autêntico do agrônomo, como educador, um especialista que atua com outros homens sobre a realidade que os mediatiza. E não lhe cabe, portanto, de uma perspectiva realmente humanista, estender suas técnicas, entregá-las e prescrevê-las. E também não lhe cabe persuadir nem fazer dos camponeses o papel em branco para a sua propaganda. E como educador, se recusa à domesticação dos homens. Sua tarefa corresponde ao conceito de comunicação, não ao de extensão. Bom, então finalizamos por aqui nossa apresentação. Nós agradecemos a atenção de cada um de vocês.